Olá pessoal, tudo certo? Meu nome é Cláudio, seja bem-vindo ao meu canal e hoje a gente vai conversar sobre um texto que eu preparei, uma mensagem para transmitir ali na comunidade cristã evangélica Melk Paranaguamirim, Paranaguamirim, que fica na cidade de Joinville. A Missão Evangélica União Cristã tem um ponto de apoio, de pregação, de uma comunidade que se formando ali no bairro Paranaguamirim, né, na zona sul da cidade de Joinville. E eu tenho o privilégio de levar ali uma palavra, e desta vez fui incumbido de falar sobre o profeta Jonas. Bom, você já deve ter ouvido falar de Jonas por conta da baleia. Jonas e a baleia. E a gente vai ver algumas características, algumas curiosidades a respeito do livro de Jonas. Só para contextualizar, vou procurar trazer o texto ipsiliteris, conforme eu vou levar para a comunidade, quero trazer aqui para vocês. Então é assim, nós moramos aqui na cidade de Joinville, Santa Catarina, bem no norte de Santa Catarina. E, embora não seja uma cidade eminentemente, como é que eu diria, litorânea, ela tem uma pequena praia que se chama Vigorelli, faz divisa com Barra do Sul, quer dizer, é perto de Barra do Sul, porque tem Araquari depois de Barra do Sul, aí também faz entre Joinville e São Francisco do Sul, a ilha de São Francisco do Sul, que você provavelmente já ouviu falar, uma das mais antigas cidades do país, tem a Baía da Babitonga. Então, mesmo não sendo uma cidade litorânea, 100% litorânea, ela tem assim algumas características e o pessoal vai muito para Barra Velha, para Barra do Sul, para Itapoá e para São Francisco do Sul. Então a gente conhece bem essa realidade de mar aqui também. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque a história de Jonas também tem a ver com o mar. E aqui, por vezes, principalmente nessa época que começa de junho até setembro, o litoral catarinense, ele é visitado pelas baleias francas, que vêm lá da Antártica para Aracá. E isso é muito interessante, chama bastante atenção da gente, né? Um animal tão grande, cerca de 12 metros, e pesando 60 toneladas, 40 toneladas, dependendo se é macho ou se é fêmea. Então é um bicho, um mamífero bastante grande, chama bastante atenção. E isso tem a ver, então, com a nossa conversa hoje sobre Jonas. Mas, para além de falar sobre Jonas e a baleia, nós vamos entender que o livro de Jonas também trata de relacionamentos. Trata da bondade e da misericórdia do Senhor para com todos os povos. Mas vamos lá. Vou aqui agora me ater ao texto propriamente dito. Nós conhecemos a história de Jonas porque nela nos é relatado e apresentado que o profeta foi engolido por um grande peixe. Na tradição, normalmente se comenta que esse grande peixe é uma baleia, mas o texto bíblico em si não vai falar em baleia, mas sim de grande peixe. Claro que a gente vai deduzir que por conta do tamanho de um ser humano, o único animal marinho possível para engolir uma pessoa seria uma baleia. Depois nós lemos que ele deveria ir pregar em Nínive, uma grande cidade da época de Jonas. Mas não foi, e o texto até parece transmitir uma certa ironia quanto a isso. E por conta dessa sua atitude, Jonas também é conhecido como o profeta fujão, porque ele foge de uma ordem que Deus já havia dado para ele, vai lá e prega para Nínive. Essa história da fuga de Jonas, de pegar um navio, depois ser lançado ao mar, ser engolido por um grande peixe, ofusca um outro detalhe que é pouco comentado, que se chama, ou que se encontra neste livro, que é a oração ou salmo de Jonas. Pois ele possui uma estrutura textual, essa oração, muito semelhante aos salmos que a gente conhece na Bíblia. Quem é mais experiente na fé vai lembrar, lá pela década de 90, início dos anos 2000, que tinha um livro, um livreto na verdade, que ficou muito famoso e vendeu barbaridades, que se chamava A Oração de Jabes, ou de Jabes. Mas aqui nós vamos ver um pouquinho sobre a oração de Jonas. Embora daremos uma visão panorâmica da história do profeta, do capítulo 1 até o capítulo 4, nós vamos nos deter um pouquinho mais no capítulo 2, onde fala justamente desta oração. Contextualizando a história de Jonas, muitas das informações que temos
dele vem do próprio livro que leva o seu nome e alguma outra passagem também em Reis e também no Novo Testamento, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. O livro de Jonas, portanto, ele se encontra no Antigo Testamento, na divisão dos chamados livros proféticos, na subdivisão dos profetas menores, que eram 12. Então Jonas é um dos profetas menores. E o texto bíblico de Jonas, que a gente vai começar a conhecer um pouquinho mais, é Jonas capítulo 1, versículo 1 a 3. A gente não vai ler os 4 capítulos de Jonas, mas a gente vai ler alguns versículos, com certeza a gente precisa ler. Então Jonas, no capítulo 1, versículo 1 a 3, diz assim: O Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai. Apronte-se, vá à grande cidade de Nínive, anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. Então esse é o texto bíblico que nos introduz ao livro de Jonas, na ordem que o Senhor deu para Jonas, e ele acaba então indo para o lado oposto. Somos informados aqui nesse pequeno trecho que Jonas era filho de um tal de Amitai. Essa história se passa lá pelo século VIII a.C., mais ou menos, no período do reinado de Jeroboão, rei de Israel, que foi um período de paz, de prosperidade, no qual os israelitas estavam, digamos, tendo uma vida razoavelmente próspera. Jonas significa pombo, ou filho da verdade, né? E parece que pombo é aquele mensageiro que traz alguma mensagem. E o tema principal do livro de Jonas, apesar de a gente sempre se atentar para os eventos extraordinários que ali ocorrem, é sobre a misericórdia do Senhor para com os povos. O Senhor era o Deus de Israel, mas a sua graça alcançava, se estendia para os outros povos também. Mas a cegueira nacionalista do profeta de Jonas não permitia que ele vislumbrasse isso. Não no primeiro momento, é claro. O capítulo 1 de Jonas começa com a afirmação de que veio a palavra do Senhor a Jonas. Isso era um termo comum quando vinha uma palavra profética, quando vinha uma palavra do Senhor aos profetas da época. Então veio a palavra do Senhor. Então era algo de muita relevância, de muita importância, que o profeta, como mensageiro, deveria repassar para o povo. Deus diz para Jonas seguir para o leste, em direção a Nínive. Contudo, a grande cidade de Nínive, onde havia cerca de 120 mil pessoas morando ali naquela época, que era bastante gente para um lugar. E a Bíblia diz que Jonas foi realmente, mas foi não para o leste, ele foi para o oeste, ele foi para o sentido contrário, picou a mula, vazou, desobedeceu ao Senhor, fugiu em direção à costa, em direção ao mar Mediterrâneo. Sua intenção, já com passagem comprada e tudo, era de subir em um navio e ir para Tarsis, que para a época era o local conhecido mais distante que ficava a oeste. Como assim? Se você pegar o mapa e ver Santa Catarina, por exemplo, nós estamos aqui quase no litoral, pertinho do Porto de São Francisco, por exemplo. É a mesma coisa que Jonas pegasse e, poxa, Deus está me mandando ir para Chapecó, lá para o oeste catarinense. Nós estamos lá para o outro lado do estado de Santa Catarina, longe pra caramba. Não, eu não vou para lá. Aquele povo não merece minha atenção. Então eu vou aqui para o Porto de São Chico, vou picar a mula e vou lá para Florianópolis, enfim, vou para Santos, vou para qualquer outro lugar. Só não vou para onde Deus me mandou. É mais ou menos isso, para você entender a geografia. A cidade de Nínive ficava a cerca de 600 quilômetros de onde Jonas estava, que ele ficava bem mais perto do mar Mediterrâneo da época. Jonas, portanto, fugiu da presença do Senhor, e o resto é história conforme você já conhece, e com acontecimentos extraordinários, fantásticos. E assim nós vemos que na sequência da leitura do livro de Jonas, que o barco ou o navio que Jonas embarca é tomado por uma grande tempestade que o próprio Deus mandara. Jonas dormindo, mesmo diante do caos, mesmo diante das vagas, das ondas batendo contra o barco,
Jonas dorme. O capitão do navio acorda, indignado, e pede para que ele ore ao seu Deus para que haja livramento, para que a tempestade passe, para que os marinheiros se salvem. Eles eram marinheiros experientes. Eles lançam sortes para saber qual era o problema que estava acontecendo, porque eles já tinham essa vivência, que alguma coisa de errado havia ali no barco para que eles sofressem tal, acometidos por tal tempestade. A sorte cai sobre Jonas. E ele pede que os marinheiros o lancem no mar, pois sabia que a causa da tempestade era ele, por conta da sua desobediência ao Senhor Deus. Essa questão de lançar sortes era algo comum no tempo do Antigo Testamento. A gente já viu isso no livro de Esther também, que lançaram sortes, que depois se tornou a festa do Purim. Os marinheiros relutam em jogar Jonas ao mar, mas percebendo que a tempestade não cessava, pelo contrário, só piorava, pediram a misericórdia de Deus para que não lhes imputasse o sangue de Jonas e o lançam no mar. Ele é lançado no mar, tão logo isso acontece, tal fato se concretiza, a tempestade repentinamente cessa e o mar se acalma. Jonas, na sequência do texto, é engolido por um grande peixe, no versículo 17. E a Bíblia diz que ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, o grande peixe, tendo tempo suficiente para pensar na vida e na morte. E nesta situação, chegamos ao ponto principal da nossa mensagem de hoje, como se fosse um ponto de parada obrigatório, um ponto de reflexão, que é o capítulo 2 do livro de Jonas. E aí nós vamos entender o que o profeta passou ali dentro do ventre do peixe. Quais foram os sentimentos que lhe acometeram. Porque se tem algo que nos aproxima de Jonas, não é baleia, não é uma planta que cresce rápido, não é nenhuma outra coisa miraculosa, é o fato de que Jonas, na sua angústia, conforme a passagem que a gente vai ler, ele se humaniza, tanto quanto nós também quando passamos por momentos de dificuldade. No capítulo 2 temos, portanto, a oração de Jonas. A oração esta que nós precisamos olhar com um pouquinho mais de profundidade. Profundidade essa, que é irônico, né? Que o grande peixe, estava debaixo do mar, nas profundezas do mar. E a gente vai se aprofundar um pouco mais na oração de Jonas. Capítulo 2 de Jonas, a gente lê o seguinte: Então, Jonas, no ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu do ventre do abismo. Gritei e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: Lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu até a ti a minha oração no seu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aqueles que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. No versículo 9 chama a atenção para a frase: Ao Senhor pertence a salvação. Assim, temos que, fazendo um breve resumo, uma recapitulação dessa oração de Jonas. Jonas orou, diz o verso 1, e na sua oração conseguimos nos identificar e a nos aproximar da humanidade de Jonas. Na sua angústia, ele clama ao Senhor e este o responde. Jonas passa por tribulação no ventre do grande peixe, águas, ondas, agitação, tira a paz, o sossego,
e a tranquilidade do profeta. Jonas apela para a misericórdia do Senhor na esperança de novamente estar na sua presença, diz o versículo 4. Novamente, angústia e desespero tomam conta da sua alma. Deus inicia um processo de restauração na vida de Jonas no versículo 6, porque no versículo 6 diz assim: Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. No versículo 7, ele diz algo muito significativo. Quando sua alma desfalecia, ele se lembrou do Senhor. E só lembramos de algo que já conhecemos, de algo que vivenciamos, ouvimos falar, que experimentamos. Não podemos lembrar de algo que não passou pela nossa vida. Então, em momentos de dificuldade, se nós temos consciência do Evangelho, da palavra do Senhor, da palavra de Deus, nós vamos nos lembrar dela. Nós vamos nos lembrar de Deus. Vamos nos lembrar da salvação que Deus nos proporciona. Jonas agradece a misericórdia do Senhor diante daqueles que não o conhecem. O profeta exclama gratidão ao Senhor pela sua restauração e livramento, mesmo dentro do grande peixe. E às vezes a gente se esquece que nos momentos de dificuldade, onde a gente está passando por tribulação, a gente esquece de agradecer a Deus em todas as circunstâncias. Por incrível que pareça. Isso é um paradoxo que somente o Evangelho nos traz ao coração. Sede gratos, gratidão a Deus em todas as circunstâncias. E por fim, no versículo 9, ele diz: ao Senhor pertence a salvação. A ninguém mais. Não é aos marinheiros, não é a natureza, não é a qualquer outra pessoa. Ao Senhor Deus pertence a salvação. E assim Deus, na sequência, manda o peixe soltar a Jonas. Terminado essa nossa parada de reflexão em cima do capítulo 2, onde refletimos sobre a oração de Jonas, nossa narrativa agora segue para o final, o capítulo 3 e o capítulo 4. A Bíblia diz que veio novamente a palavra do Senhor uma segunda vez a Jonas, para que ele pregasse em Nínive. Dessa vez ele foi obediente. Claro, não queria passar por um momento de angústia tão grande como ele passou quando foi desobediente na primeira vez. Jonas anuncia o pré-juízo divino. A cidade, o povo se arrepende. Deus, na sua misericórdia, os poupa. E misericórdia, apesar de a gente muitas vezes ouvir nas pregações o significado em latim, que é miséria do coração, misericordius, nós vamos aqui abordar o tema misericórdia, o terminologia, o sentido hebraico, que é o sentido de que qual foi escrito o Antigo Testamento. Misericórdia, no termo bíblico, significa que Deus tem um amor visceral, uma compaixão profunda pelo seu povo e pela sua criação, a ponto de poupá-la de um sofrimento ou julgamento. Deus teve misericórdia do povo de Nínive, dos animais também. Incrível isso. Jonas, mesmo tendo passado a experiência no ventre do grande peixe, ainda carregava consigo um espírito nacionalista e exclusivista da salvação. Aquela questão do nacionalismo de Israel, que Israel era o único povo santo, era a nação santa, e que os gentios de fora, nenhum deles eram dignos da salvação, da misericórdia do Senhor. Jonas fica triste e deprimido, a ponto de pedir a sua própria morte. Mesmo neste momento, temos o vislumbre do caráter de Deus no versículo 2 do capítulo 4. Perceba aqui algumas características do caráter do Senhor. E orou Jonas ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabias que és Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade, que te arrependes do mal. Jonas esperou sentado para ver o que aconteceria à grande cidade. Na sequência do texto diz isso. E sentado ele ficou, esperando para ver se algo ia acontecer depois de ter pregado para aquela grande cidade, para ver se ainda Deus a destruiria. Era como se ele fosse subir ao mirante aqui na cidade de Joinville e olhasse para a cidade depois de ter pregado. Joinville hoje tem cerca de 600 mil habitantes. Ele pregou
o arrependimento para a grande cidade de Joinville. A cidade se arrepende, mas ele ainda tinha esperança da justiça própria dele de que Deus a puniria. Então, é como se ele tivesse subido no mirante de Joinville e ficasse observando a cidade. Mas nada disso aconteceu. E Deus, o Senhor, didaticamente traz uma lição para Jonas, enquanto ele estava sentado, através de uma planta que cresce no deserto. Um dia, essa planta cresce, traz sombra ao profeta no calor do deserto, e no outro dia, essa planta morre. Se Jonas se compadeceu, e essa é a lição que Deus traz, se Jonas se compadeceu de algo tão simples e singelo, porque o Senhor Deus não haveria de se compadecer da grande cidade, em outras palavras, das pessoas que ainda não o conhecem. E assim nós vamos concluindo essa mensagem. Nós percebemos que Deus tratou o caráter de Jonas, mostrou seu nacionalismo, seu exclusivismo, seu egoísmo, de só se importar principalmente com uma planta, com seus sentimentos, com as suas crenças, mas não com a salvação que Deus estava oferecendo para um povo ímpio que precisava de arrependimento, da misericórdia e do amor divino. E nós, como estamos? O que nos tem incomodado? A pergunta de Deus a Jonas, no último capítulo do livro, no capítulo 4, pode ser dirigida a nós também, com certeza. É razoável a tua ira? Capítulo 4, versículos 4 e no versículo 9, Deus ele repete essa mesma pergunta. É razoável a tua ira? Então, para mim e para você, é razoável a minha indignação? É razoável a minha angústia? É razoável a tua inveja? É razoável nós nos sentirmos mal com outro irmão na fé? Jonas passou pelo processo de angústia e restauração. E parece que ele ainda não havia aprendido que Deus é um Deus de amor e de misericórdia. João e Tiago, discípulos de Jesus no Novo Testamento, tem uma passagem que Jesus vai passando por Samaria. Ele estava indo para Jerusalém, já indo, tipo assim, indo para os momentos finais da sua vida. Os samaritanos percebem que Jesus estava resoluto para ir para Jerusalém e não impedem, até não vai para, tipo assim, vai para a obra que você está destinado a fazer. E João e Tiago ficam irados, ficam bravos com os samaritanos, porque judeu não se dava com o samaritano, e diz assim: Senhor, quer que façamos descer fogo do céu? E Jesus diz: vocês perderam a noção da realidade? Jesus os repreende: não é assim não. Vocês não conhecem, não andaram comigo tanto tempo para saber que prego o amor, prego a misericórdia, prego o perdão? Tipo assim, vocês não sabem de que espírito são. Talvez você esteja passando por um momento parecido, talvez você também está sendo engolido pelo grande peixe, que é uma metáfora, no sentido metafórico. É algo na sua vida que tem dominado sua mente, seus pensamentos, que tem tirado a sua paz e talvez até a sua vontade de viver. Não deixe isso acontecer, no nome de Jesus, não deixe isso acontecer. É razoável você passar por isso? Olhe para as misericórdias do Senhor. Podemos e devemos, como profeta, orar ao Senhor e descansar na sua vontade. Por fim, quero trazer uma palavra aqui de esperança para você. De alguém, de uma pessoa que pode mudar a sua vida. Essa passagem se encontra em Mateus, Evangelho de Mateus, no Novo Testamento. Capítulo 12, versículo 38 a 41, diz assim: Alguns dos mestres da lei e fariseus vieram a Jesus e disseram: Mestre, queremos que nos mostre um sinal da sua autoridade. Como se Jesus não tivesse feito mais nada. Jesus, porém, respondeu: Vocês pedem um sinal porque são uma geração perversa e adúltera. Duras essas palavras de Jesus. Mas o único sinal que lhes darei será o do profeta Jonas. Pois assim como Jonas passou 3 dias, 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jesus conhecia a história de Jonas. Os seus ouvintes provavelmente, com certeza, também conheciam a história de Jonas.
Então ele já faz uma aplicação textual, hermenêutica, exegética da história de Jonas, apontando para ele mesmo, que iria acontecer com ele. O filho do homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Estava se referindo à sua própria morte. Mas assim como Jonas foi solto pelo grande peixe, Jesus também depois ele ressuscita, Deus o ressuscita da sepultura. No dia do juízo, continua Jesus, os habitantes de Nínive se levantarão contra esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram dos seus pecados, quando ouviram a mensagem anunciada por Jonas, disse Jesus. E vocês têm aqui na sua frente alguém que é maior que Jonas. Jesus estava falando dele mesmo. Vocês têm aqui na sua frente alguém que é maior que Jonas, que era o próprio Jesus. Aqui está alguém maior que Jonas. Jesus é maior que Jonas. Jesus é a resposta para a minha vida, para a sua vida. E é sobre ele que nós devemos lançar a nossa esperança. A história de Jonas tem muitas camadas, poderia ter muitas aplicações de missão, de obediência, mas hoje aprendemos que o Senhor é clemente, misericordioso, é tardio em irar-se e grande em benignidade. Afinal, conforme o próprio Jonas orou, ao Senhor pertence a salvação. Que Deus te abençoe e que essa história de Jonas seja uma inspiração para você, nos momentos de dificuldade, estar mais perto do Senhor. Para que você, nos momentos que a angústia, que a ira estiverem tomando conta do seu coração, você se lembre que ao Senhor pertence a salvação e que você o busque de todo o coração. Deus te abençoe.